Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus 26, 36 a 46. Eu chamo a sua atenção para esse tema, para esse texto, para pensarmos sobre o tema abatendo a tristeza. Mateus 26, de 36 a 46, abatendo a tristeza. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Uma das qualidades que a gente mais aprecia nas outras pessoas é a alegria. Você já percebeu isso? Não é para menos, porque conviver com gente feliz é muito prazeroso. Pessoas felizes, elas nos enlevam. Pessoas felizes colocam-nos para cima. Pessoas felizes nos fazem bem. Pessoas felizes, elas recomendam a vida para nós. Você quer ver uma coisa? Experimente lidar com alguém triste. Experimente lidar com pessoas que não têm interesse pela vida. Experimente conviver com pessoas com constantes mudanças de humor. O que você acaba descobrindo é o quanto esse tipo de relação pode ser frustrante e esgotante. Uma pessoa assim, ela pode até adoecer você. Pessoas que lidam com pessoas entristecidas o tempo todo, acabam também se entristecendo. É muito comum ver isso acontecendo com conselheiros, terapeutas, por exemplo, que lidam com pessoas deprimidas o tempo todo. Por conhecer os efeitos da tristeza na vida das pessoas, tanto na vida daqueles que vivem tristes, como daqueles que vivem com pessoas melancólicas. Então, por conhecer os efeitos dessa tristeza na vida do ser humano, Martin Lloyd-Jones, que era médico e pastor, ele pregou uma série de mensagens no ano de 1954, na Capela de Westminster, em Londres. Essa série de mensagens deu à luz um livro que se chama Depressão Espiritual, está em português pela editora Pes. E quando ele foi escrever o prefácio para a publicação do livro, 10 anos depois da pregação da série de mensagens, ele escreveu assim, preste atenção: crendo como eu creio, que a maior necessidade desta hora seja de uma igreja reavivada e alegre,
O assunto tratado nestes sermões é para mim da máxima importância possível. Cristãos infelizes são, para dizer o mínimo, uma pobre recomendação da fé cristã. Não pode haver dúvida de que a alegria exuberante dos cristãos primitivos foi um dos fatores mais poderosos na expansão do cristianismo. Fecha aspas. Não pode haver dúvida de que a alegria exuberante dos cristãos primitivos foi um dos fatores mais poderosos na expansão do cristianismo. Quando eu li pela primeira vez essas palavras, há mais ou menos 20 anos, eu nunca deixei de me lembrar dessa expressão de Lloyd Jones que diz assim: cristãos infelizes são, para dizer o mínimo, uma pobre recomendação da fé cristã. Irmãos, Lloyd Jones tinha razão, pois, conforme Paulo nos diz em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Portanto, uma das marcas de um caráter escultural, uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma das marcas da pessoa em quem Cristo está sendo formado, é que ela é uma pessoa alegre no Espírito Santo. O fruto do Espírito, dentre outras coisas, é a alegria, diz Gálatas 5:22. Agora, nós não estamos dizendo com isso que cristãos não se entristecem. Seria leviandade minha dizer isso, irresponsabilidade minha dizer isso. Mas existe uma verdade bíblica que diz que mesmo quando o cristão se deprime, mesmo quando ele se entristece, ele desfruta de alegria, segundo aos Coríntios 6:10. Paulo diz que há momentos em que a gente segue entristecidos, sim, mas, ele completa na mesma frase, mas sempre alegres. A alegria do Senhor é o que fortalece o povo de Deus, o homem e a mulher de Deus. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é que fortalece o povo, fazendo o povo prosseguir. Nós estamos estudando a vida de Pedro. E o nosso estudo sobre a vida de Pedro nos traz hoje ao momento em que Pedro, juntamente com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aprendeu sobre como abater a tristeza. A lição que Pedro aprendeu foi ensinada no jardim de Getsêmani, quando Jesus estava encarando o cálice do sofrimento que o aguardava na paixão e na crucificação que viriam a seguir. Ali estava Jesus no Getsêmani com seus discípulos, encarando a realidade da cruz. Mas antes de eu e você puxarmos as cadeiras para nos assentarmos ali no Getsêmani, com Jesus, Pedro, Tiago e João, para aprendermos sobre como a gente pode abater a tristeza que tanto tenta nos abater, a gente fará bem se a gente abordar o tema da tristeza ou da melancolia de uma forma mais ampliada. Você já deve ter ouvido dizer, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, num dos seus programas para saúde mental, revelou que a depressão é problema de saúde pública. A depressão é um problema de saúde pública. Estima-se, irmãos, que em poucas décadas, talvez em 2, a depressão será a doença mais comum no mundo, afetando mais pessoas, pasmem, do que o câncer e as doenças cardíacas. E apesar de atingir pessoas de todas as idades, de todos os sexos, aliás, hoje é muito mais comum ver crianças já deprimidas do que antigamente. Apesar então de a depressão atingir homem e mulher de todas as idades, o número de mulheres com depressão é 50% mais elevado que o de homens.
E a prevalência nas mulheres se deve principalmente à depressão pós-parto, que afeta de 5 mães, uma, pelo menos, é afetada com a depressão pós-parto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é diferente das mudanças de humor mais comuns. Então permitam-me ler para vocês o que diz a OMS sobre isso. Ela se manifesta por um sentimento de tristeza que dura ao menos 2 semanas, a depressão, e que impede a pessoa de levar uma vida normal. A depressão é fruto da interação, isso é muito importante você ouvir. A depressão é fruto da interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Em muitas ocasiões, ela está relacionada com a saúde física. Por exemplo, uma doença cardiovascular pode desencadear a depressão no enfermo. Além disso, em circunstâncias particulares, como, por exemplo, as dificuldades econômicas, o desemprego, catástrofes naturais, conflitos, pode aumentar o risco de a pessoa sofrer com depressão. Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. E olhem esses números, cerca de 1 milhão de pessoas se suicida a cada ano. E uma grande porcentagem delas padece de depressão profunda. Mais de 50% das pessoas que se suicidam sofriam de depressão. O Dr. Drauzio Varella diz que a depressão é a tristeza quando não acaba mais. Ele diz que a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada de novo por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e de apetite. A pessoa ou dorme muito, ou dorme nada, ou come muito, ou come nada. Agora, é importante ouvir isso. O Dr. Drauzio Varella também argumenta que nem toda tristeza é depressão, gente. Ouça o que ele diz. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como por exemplo a morte de um ente querido, a perda de emprego, um divórcio, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, etc. Dr. Varella diz que diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas logo encontram uma forma de superá-las. Agora, nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. Você vai conversar com a pessoa deprimida e fala, mas por que você está tão triste? Ela diz, não sei. Dr. Varella diz que o humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos, e desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. Irmãos, nós poderíamos nos estender, porque, por exemplo, para ajudar as pessoas a identificarem os sintomas de depressão, o Drauzio Varella, no site dele, ele apresenta um algoritmo que ele retira de um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, usado pelos psiquiatras, chamado de DSM-4, parece-me até já tem os 5. E ele diz o seguinte, ele vai te lançando perguntas que eu não vou gastar nosso tempo aqui em cima disso, você pode depois acessar o sermão, eu coloco aqui o resumo de tudo que ele apresenta lá no site, você pode entrar depois no site da nossa igreja e ver. Mas o fato é que a depressão ela é caracterizada em menor, moderada ou maior. Depressão menor, distimia ou depressão maior. Quando se fala de tratamento da depressão, frequentemente
os recursos que são aplicados no combate à depressão são farmacológicos, remédios, psicoterápicos, terapias ou aconselhamento. Tudo isso sempre associado ou recomendado à atividade física. Veja que eu estou falando sobre isso diante de um psiquiatra. Ele vai poder me corrigir a hora que ele quiser. Mas olha, trata-se a depressão com remédio, psicoterapia, atividade física. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso revela para nós a complexidade do assunto. Ou seja, irmãos, ninguém jamais vai poder generalizar e dizer que a depressão é um problema meramente fisiológico. Porque não é. A depressão não é um problema meramente fisiológico. Ou a depressão não é um problema meramente psicológico, emocional. Depressão não é um problema meramente fisiológico, porque se a gente diz que se a gente diz que o problema do ser humano são apenas os desequilíbrios químicos, a gente comete o que os eticistas chamam de biorreducionismo, ou seja, a gente reduz o ser humano à sua atividade cerebral. Dizer que a depressão é só um problema fisiológico é reduzir o ser humano aos seus neurotransmissores. É reduzir o ser humano às suas substâncias químicas produzidas pelos neurônios, sem levar em conta qualquer atividade da pessoa como um todo, como uma unidade. A verdade, irmãos, é que não se pode diagnosticar com confiança, veja bem, um desequilíbrio químico. Baixos níveis de serotonina em certas áreas do cérebro, não tem como diagnosticar com confiança um desequilíbrio desses. Simplesmente por quê? Porque não há como realmente saber que ele existe, ou em que grau ele existe. E mesmo que houvesse um teste preciso para isso, que ainda não existe, não existe. O teste não diria se o desequilíbrio, escuta isso, o teste não diria se o desequilíbrio químico causou a depressão, ou se a depressão causou o desequilíbrio químico. Eu estou dizendo isso porque você não pode, você que sofre com a depressão, simplesmente dizer assim: é um problema de serotonina no meu cérebro, como eu já ouvi tanta gente dizer. Porque se você disser isso, você vai estar reduzindo as chances de você se ver livre dessa tormenta. Outra coisa, quando se conclui que a depressão é um problema meramente fisiológico ou químico, todas as outras perspectivas de tratamento, por exemplo, psicoterapias, que é grandemente usado, parecerão superficiais e irrelevantes, o que a gente sabe não ser verdade. Ou seja, não se cura a depressão só com remédio. Todo bom médico vai te dizer isso. A depressão também, ouça bem, ela não pode ser taxada como um problema espiritual do tipo pecado e pronto. É pecado e pronto. Não. Nem toda depressão é pecado. Apesar de que toda depressão é resultado do pecado. O que eu quero dizer com isso? Deus não nos fez para viver nesses vales. O pecado que habita em nós, de alguma forma, faz nos atravessar por esses vales. Agora, nem toda depressão significa necessariamente que alguém esteja vivendo em pecado declarado. De todos os tipos de exemplos bíblicos que comprovam o que eu estou dizendo, há um exemplo em especial que a gente leu no início, Jesus. Quando ele parece ter experimentado um momento de tristeza aguda, um momento talvez de depressão aguda. Note o que ele diz, Mateus 26, 38. Disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal.
fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, era uma tristeza aguda no coração de um homem sem pecado. Spurgeon foi um dos meus heróis da fé. Ele foi o príncipe dos pregadores, como ficou conhecido. Ele sofria de fortes crises de depressão. A primeira crise de depressão dele foi aos 24 anos de idade, em 1858. E olha o que ele revelou sobre a sua primeira experiência com a depressão. Ele diz: o meu desânimo ficou tão agudo que eu chorava a qualquer hora como criança. Agora ouça, mas não sabia o motivo do choro. E à medida em que os anos foram se passando, os momentos de melancolia, eles voltavam na vida de Spurgeon. Às vezes ele ficava meses longe do púlpito da igreja e tinha que passar um tempo em descanso em algum lugar por causa da depressão. E às vezes parecia que ele ia entregar os pontos. Olha o que ele citou certa vez num de seus sermões sobre a depressão dele. Ele disse assim: não se pode argumentar com a depressão sem causa. Agora deixa eu te dizer, o termo que o Spurgeon usa não é depressão, não é depression no inglês, ele que falava o inglês. O termo que se usava naquele tempo era despondency, que tem a ver com essa melancolia, que hoje entende-se é o mesmo termo para a depressão. Por isso que quem o traduz usando a expressão depressão. Ele diz: não se pode argumentar com depressão sem causa. Nem a harpa de Davi pode afastá-la. Gente, um homem como ele dizer isso. Aí Spurgeon diz: seria melhor lutar contra a neblina que contra essa falta de esperança sem forma, indefinível, mas que a tudo anuvia. Ou seja, essa tristeza que eu não sei de onde vem, mas que turva os meus olhos. E aí ele diz que a barra de ferro que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém o ânimo em sua prisão sombria, essa trava de ferro, essa barra de ferro precisa ser arrancada de nós pela mão celestial, dizia Spurgeon. Irmãos, a depressão, como já dissemos, não é simplesmente um problema médico, não é simplesmente um problema mental, não é simplesmente um problema psicológico ou espiritual. A depressão é um problema de se ser humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. A vida com seus problemas faz com que a mente e a alma afetem o corpo. E faz também com que o corpo muitas vezes afete a alma e a mente. Muitas vezes não há como distinguir por onde tudo começou. Por exemplo, às vezes você tem uma dor de cabeça insuportável, que pega na nuca e vai subindo assim até em cima da cabeça. Muitas vezes eu tenho essas dores. E quando eu vou investigar, eu logo descubro, trata-se de alguma coisa na minha musculatura das costas que deu um nó. E esse nó no músculo, esse mau jeito no músculo das costas faz subir a dor até chegar na cabeça. Então, a dor na cabeça é fruto do nó nas costas. Mas quando se trata da depressão, não se sabe ao certo se foi algum problema físico que causou essa tristeza, essa melancolia, ou se foi a melancolia que afetou o corpo. Enfim, é algo complexo. O ser humano, em função da queda e do pecado, tudo nele foi afetado. Nós temos cárie, nós temos doenças, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. A depressão é um problema de se ser humano. Agora, a Bíblia parece indicar de onde pode brotar as complicações e a cura para a nossa depressão.
Veja bem, Provérbios 12, 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima o homem. Veja que o tratamento da depressão passa pela compreensão correta de como o nosso coração vai responder, ou de como o nosso coração deve responder aos problemas da vida. Ouça isso, meu irmão. O caminho para a cura, que pode ser não definitiva em muitos casos. Spurgeon morreu com menos de 55 anos de idade, morreu deprimido. Spurgeon não foi curado da depressão dele. Mas o caminho para a cura passa pela compreensão. O coração humano precisa saber responder aos problemas da vida, e às vezes esses problemas são problemas físicos, fisiológicos, emocionais, financeiros, sociais. Então o tratamento da depressão passa pela compreensão correta de como o nosso coração deve responder aos estímulos físicos, emocionais, financeiros, sociais, relacionais. Porque é inevitável que a gente passe por esses problemas. Por isso que eu disse que a depressão é um problema de se ser humano. O ser humano está sujeito a problemas físicos, a altos e baixos, a questões sociais, relacionais. Então, como o nosso coração vai responder a isso, é que é o segredo do negócio. Que a mulher tem TPM, ninguém tem dúvida. Pergunta o Júlio para você ver. Todo mundo sabe. Eu que o diga da minha. Agora, a forma como a mulher responde à sua TPM é que é a questão. Então o que eu estou tentando dizer já no início de tudo é o seguinte: a forma como você responde aos seus possíveis desequilíbrios hormonais, neurotransmissores, etc. A forma como você responde, a forma como você lida, é que é determinante no caminho para a cura. Abra no Salmo 73, verso 26, e veja que Asaf, que escreveu o Salmo 73, parece ter compreendido que a raiz da depressão não é tão óbvia. Salmo 73, 26 diz assim: o meu coração, aliás, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Essa palavra fraquejar vem de uma palavra hebraica interessante, kalah, que significa chegar ao fim, esgotar, acabar. Então o Asaf está dizendo que o meu corpo e o meu coração pode chegar ao limite, ao fim. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Parece que Asaf está admitindo aqui um componente físico envolvido numa depressão, quando ele diz: o meu corpo poderá fraquejar. Parece também que ele está admitindo um componente emocional ou espiritual da depressão, quando ele diz: o meu coração poderá fraquejar. Mas o que é impressionante é a saída que ele encontra. A saída desse buraco negro está na fé e na esperança em Deus. E veja que ele está admitindo que há momentos em que o corpo e o coração podem chegar ao esgotamento, ao limite de tudo. Asaf parece estar nos ensinando, irmãos, que a raiz da depressão pode estar em não se contra-atacar os estímulos do corpo, da cabeça, do coração, das circunstâncias. Quando a gente não sabe contra-atacar o que o corpo quer nos dizer,
quando a gente não sabe contra-atacar o que a cabeça confusa quer nos dizer, quando a gente não sabe contra-atacar o que as circunstâncias estão nos pressionando a fazer, quando a gente não sabe responder a isso, pode ser que a gente esteja aí adubando essa melancolia profunda do coração da gente. O Spurgeon compreendeu isso. Ele nunca parou de lutar. E buscando abater a tristeza que virava e mexia, procurava derrotá-lo, ele disse assim, olha o que ele diz: essa melancolia é a minha pior característica, é um vício. Essa melancolia é um vício. O desânimo não é virtude, creio que é um defeito. Estou sinceramente envergonhado de mim mesmo por cair nele, mas tenho certeza de que não há outro remédio para ele, além da santa fé em Deus. Irmãos, quando o corpo adoece, quando o coração entra em coma, a fé e a esperança na graça de Deus, fé e esperança esta que só são promovidas pela palavra de Deus, na força do Espírito de Deus. Então quando o corpo adoece, o coração entra em coma, essa fé e essa esperança precisam da palavra de Deus para fazê-la nascer e para mantê-la viva. Olha o que diz Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Que palavra bondosa é essa? É a palavra de Deus, como diz Davi no Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma. A lei de Deus revigora a alma. Portanto, a raiz de toda depressão, longe de ser seu corpo, longe de ser as suas circunstâncias, ouça o que eu estou te dizendo. A raiz de toda depressão, quando eu olho para as Escrituras, longe de ser o nosso corpo, e ele até pode fraquejar, e ele vai fraquejar. Longe de ser as circunstâncias, e elas serão adversas. Longe de ser nossa cabeça, e nossa cabeça vai se confundir muitas vezes. A raiz de toda e qualquer melancolia e tristeza profunda está na nossa falta de fé e de esperança na graça de Deus. E vira e mexe a gente passa por esses vales de desesperança, de falta de fé. Irmãos, a depressão é um problema de se ser humano. Então, independentemente dos causadores serem seu corpo, seus neurotransmissores, sua cabeça, sua circunstância, a única forma eficaz de se combater, de se arrancar a depressão pela raiz, é jamais deixar de contra-atacá-la com fé e esperança na graça de Deus, porque Jesus foi quem disse que neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo nós teremos aflições, contudo tenham bom ânimo, porque foi com bom ânimo que eu venci o mundo, diz Jesus. Agora vamos tentar ser mais práticos. Como é que a gente pode abater a tristeza? Um dos meus professores lá nos Estados Unidos, do Dr. Sam Williams, professor de aconselhamento bíblico, foi psicanalista clínico por muitos anos, até que ele decidiu que ele iria para o seminário treinar pastores e conselheiros bíblicos. Ele escreveu um artigo em 2002, onde ele aponta 8 estratégias práticas para se combater a depressão. Vou apresentá-las rapidamente para você. Olha o que ele diz. Em primeiro lugar, descreva a sua experiência enxergando a forma dessa depressão e a intensidade. Descreva a sua experiência. Fale dela. Segundo, identifique as causas, sabe de que jeito? Ouvindo o que a depressão está te dizendo. Ouça o que essa depressão te diz sobre você. Oh, irmãos, isso é muito importante. O que eu ouço sobre mim nesse vale de sombra e de morte chamado depressão?
Leia, em terceiro lugar, e absorva as Escrituras em busca de fé e de esperança. Em quarto lugar, haja segundo a verdade, dando pequenos passos de fé. Em quinto lugar, reavalie o seu estilo de vida, o seu sono, o seu trabalho, sua atividade física, sua alimentação. Reavalie o seu estilo de vida. Em sexto lugar, resolva os seus conflitos. Pode haver conflitos que não foram resolvidos. Sétimo, não permaneça inerte, saia de si mesmo e se envolva na vida de outros. E por último, consulte um médico. Consulte um médico. Agora, nós não viemos aqui para ouvir o que o Dr. Sam Williams fala, apesar de ser muito lúcido e, creio eu, cheio de princípios bíblicos, tudo o que ele está dizendo. O que a gente precisa ver foi como Jesus tratou com essa tristeza profunda que abateu sobre a alma dele, e que Pedro ali meio que dormindo e acordado aprendeu, nesse processo de formação do caráter dele. Irmãos, porque o que Jesus estava passando não foi brincadeira. Ele diz em Mateus 26:38, que eu já li e vou reler: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ah, se isso aqui não é pelo menos um flash de depressão, o que mais seria? Fiquem aqui e vigiem comigo. Como é que o Senhor abateu a tristeza da alma dele? Agora deixa eu te fazer uma pergunta antes. Por que Jesus estaria nesse estado? Se ele pudesse falar sobre o seu sofrimento, se a gente pudesse ouvir a depressão de Jesus, digamos, buscando identificar a causa, o que a gente perceberia? Por que será que Jesus chegou nesse estado? O que será que o diabo estava trazendo à mente dele, de tal forma que ele estava aqui nesse momento da vida dele com a alma profundamente triste, numa tristeza mortal, ele que era um homem sem pecados? Você já pensou sobre isso? O que estaria na mente do nosso Senhor nesse momento de tristeza mortal? Graças a Deus que o Evangelho de João nos mostra um pouquinho do coração de Jesus. João 12:27. João 12:27, João descreve essa cena, dizendo assim, Jesus falando: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, livra-me da cruz? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. O que estaria Jesus dizendo aqui? John Piper, num livro excelente que eu recomendo a você, leia esse livro, coma esse livro. O livro se chama Graça Futura. Shed Publicações é o nome da editora. Graça Futura chama o livro. O livro foi escrito para você ler um capítulo por dia. E no capítulo 24, ele argumenta que apesar de Jesus nunca ter pecado, ele estava sofrendo aqui rajadas constantes de ataques do diabo, fazendo sabe o quê? Colocando a obra que ele iria realizar na cruz em dúvida. O que levou Jesus a esse estado angustiante foi a dúvida momentânea de que será que valerá a pena mesmo eu morrer? Devo realmente ir até o fim? Não será tudo isso em vão? Não, diz o Senhor, nada disso, foi para isso que eu vim. Irmãos, essa batalha constante na mente de Jesus o teria levado a uma tristeza mortal. É óbvio, existia também o peso da responsabilidade, da missão dele, o peso dos pecados da humanidade, todos sobre os ombros dele, mas essencialmente o que estava em batalha no coração dele era a dúvida: vale mesmo a pena pagar esse preço, beber esse cálice? Oh, irmãos,
Como é terrível lidar com a incerteza, com dúvida. Então a depressão de Jesus talvez estaria nos dizendo isso sobre ele. Um lapso, um ataque satânico na mente dele dizendo: bobagem o que você vai fazer. Agora é interessante que como é que Jesus ficaria abatido? Aliás, olha o que ele diz: a minha alma está profundamente triste. Mateus 26, 38. Esse mesmo Jesus, ele disse em João 14, verso 1, o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Espera aí, você fala para eles não se perturbarem e diz que você está profundamente triste. Aí ele diz também em João 14, 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Espera aí, como é que ele diz para os discípulos não se perturbarem? Mas ele mesmo está profundamente triste. Seria uma contradição. Como é que a gente resolve esse dilema? Quando Jesus diz aos discípulos para eles não se perturbarem, Jesus estava ensinando o seguinte, com base na experiência dele: no momento em que a bomba do desencorajamento bater no fundo do coração de vocês, quando a bomba do desencorajamento, da tristeza bater no coração de vocês, antes de ela explodir numa depressão que mata, combata com fé. Por isso que ele diz em João 14, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, porque eu deixo a vocês a minha paz. Creiam, lutem. Isso nos mostra como é que Jesus contra-atacava as suas dúvidas, seus medos, seus temores ali no Getsemane. Jesus, quando flertou com essas setas do diabo, dizendo, não vale a pena, não tome o cálice, ele diz, não, foi para isso que eu vim, e é isso que eu farei. Irmão, já é para nós aqui uma lição tremenda, a gente não ter que viver dando ouvido a essas setas, que tantas vezes atingem nossa autopiedade, nossa pena de nós mesmos. Preocupe-se com você. Agora, como é que Jesus abateu essa tristeza? Olhe comigo em Mateus 26, ele nos dá uma dica. Existe aqui 6 atitudes de Jesus, que Pedro, dormindo, acordado, dormindo, aprendeu. Em primeiro lugar, Jesus chamou para perto dele alguns amigos. Irmãos, quando a gente entra em depressão, a primeira coisa que a gente costuma fazer é fugir dos outros. E o texto nos diz em Mateus 26, 36, que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. É como se Jesus tivesse dito o seguinte, eu estou tão mal, amigo, vem dormir na minha casa. Fique no quarto de hóspedes, porque só de saber que você está aí. Jesus não se isolou, mas Jesus também não se expôs para todo mundo. Não são todos que estão preparados para ouvir da melancolia da nossa alma. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, uma noite de pânico que eu tive em 2005. No dia seguinte eu procurei um irmão da igreja e disse, eu preciso desesperadamente de ajuda. Relatei meu episódio. Ele virou para mim e falou assim, que é isso, pastor? Tenha fé. E eu falei, eu sei, mas eu não estou conseguindo. Não, que bobagem. E ali para mim foi terrível, piorou. Irmãos, o fato de a maioria das pessoas não estarem prontas para ouvir da melancolia do nosso coração não significa que não existam bons amigos ou amigas que
poderão chegar perto para se sentar conosco, enquanto a gente passa por esse vale agudo de tristeza. Eu não tenho dúvida de que uma das coisas que Jesus está ensinando quando a gente atravessa essas tristezas de morte, é que a gente precisa ter por perto alguns bons amigos. 1 ou 2 talvez. 3 no caso de Jesus. Mas é preciso tê-los perto. Deus nos fez para essa comunhão que de alguma forma nos alegra. Em segundo lugar, Jesus, ele abre o coração dele aos amigos. Ele diz no verso 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, meus irmãos, como é que o homem, Deus, o Deus homem, abre o coração e diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não se constrangeu ao desnudar o coração deprimido dele, mesmo que isso expusesse ele aos discípulos, mesmo que isso chocasse os discípulos. Mas Jesus está dizendo para nós que nesses momentos de tristeza agudos da alma, é bom ter amigos por perto, amigos para os quais a gente poderá abrir o coração. Em terceiro lugar, Jesus pediu ajuda. Eu fico impressionado no verso 38, quando Jesus diz, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus admitiu estar precisando de companhia para se sustentar e lutar. Ele pediu oração. Em quarto lugar, Jesus derramou o coração dele diante de Deus. Ele orou. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus ora a Deus, ele expressa os seus desejos, ele afirma a sua disposição em confiar e fazer cumprir a vontade de Deus. Mas por um momento ele diz, Pai, se for possível um outro caminho. Oração, conversa com Deus, sem revoltas com Deus. Em quinto lugar, Jesus, eu acho lindo isso aqui, Jesus amou seus amigos na fraqueza deles. Porque o que costuma acontecer conosco nos momentos de depressão é que a gente chama os amigos, a gente fala, a gente tem as companhias, mas a gente acaba descobrindo que eles não são 100%, são humanos, e a gente é tentado a ficar com raiva deles. Aí Jesus volta no verso 40, volta aos seus discípulos, encontra esses homens dormindo, e ele pergunta a Pedro, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E aí ele diz, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Estou aqui ensinando uma lição a vocês também, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Quando voltou, verso 43, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, então os deixou novamente. Agora, como é que Mateus soube, Mateus nem estava lá, como é que Mateus soube que Pedro, Tiago e João estavam dormindo porque os olhos estavam pesados? Eu não tenho dúvida de que Pedro, Tiago e João, reunidos depois, devem ter dito, olha, nós não aguentávamos, mas o Senhor Jesus continuou ali nos amando, mesmo nas nossas fraquezas. Jesus amou seus discípulos na fraqueza deles, ele não desistiu de lutar apesar do fracasso dos amigos íntimos, não se deixou decepcionar pelas pessoas na hora da sua tristeza profunda. A depressão tende a nos fazer decepcionar com outros. E por último, Jesus agiu com fé, com esperança e com amor. Verso 45 diz que Jesus disse que chegou a hora,
E eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Você não vê nenhuma crise de autopiedade. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus se levanta, seca suas lágrimas e segue a vida, apesar de Judas. Aliás, irmãos, ele amou Judas. Nada naquelas circunstâncias haviam mudado. Você acha que o peso da dor, a angústia, a tristeza haviam desaparecido? Não, lá na cruz ele ainda dirá: olha, meu Deus, por que me desamparaste? Ele ainda tem agonia, ele ainda tem tristezas agudas, profundas. O que mudou então? O que mudou foi a disposição do Senhor Jesus em confiar no plano de Deus. Foi isso que mudou. Aquelas dúvidas satânicas na mente dele, não vale a pena. Ele combateu aquilo com fé, com esperança e com amor. Judas continuou Judas, Pedro continuou negando. Mas Jesus, com lágrimas secas, agora vai para o Calvário. E lá ele ainda enfrentaria o pior de tudo: a solidão de Deus. O que mudou no coração desse homem triste a ponto de morrer? Ele agora agia com fé, com esperança, com amor. Irmãos, pode ser que você que me ouve com a sua depressão, pode ser que você carregue essa tristeza até o túmulo. Pode ser que dia e noite você lute com o medo de ter o pânico de novo. Como tantas vezes minha mulher me viu deitar e sem dormir, suando, calafrios. Irmãos, até hoje. Minha crise de pânico foi em 2005. Quantos anos já tem isso? 11 anos. Fará 11 anos em dezembro. Não há uma noite que eu não deite e não me lembre daquele Calvário. E eu tenho certeza que o Senhor é soberano sobre isso. Pode ser que essa tristeza não te abandone. Pode ser que você carregue ela até o fim, entristecido, mas alegre, porque a graça que você precisa para viver amanhã encontrará você, quando você abrir os olhos para viver o dia de amanhã. Alegre, porque o pior que te pode acontecer é sua vida deixar de existir do lado de cá do céu. Mas alegre, porque ao abrir os olhos depois da morte, você dá de cara com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Entristecido, porque você não aguenta lidar com essa flutuação de humor. Mas alegre, porque no céu só será gozo. Meus irmãos, quando o corpo e as circunstâncias lhes pressionarem, quando a bomba da tristeza, da dor, da angústia, da desesperança cair no solo do seu coração, contra-ataque com fé, com esperança, com amor. Jesus, o próprio Jesus, deixou um plano para nós, como abater essa tristeza. Encontre amigos confiáveis, irmãos. Por isso que a gente precisa urgentemente resgatar aqui na CIB os grupos pequenos. A gente precisa começar a ter relacionamentos fortalecedores que vão nos ajudar a encontrar quem são os amigos de alma para essas horas. Abra o coração para eles. Peça a ajuda deles. Que tipo de ajuda? Gente que saiba ouvir sua dor. Gente que saiba enxergar a forma e a intensidade da sua dor. Gente que te ajude a identificar causas, ouvindo o que a sua depressão está dizendo para você. Gente que leva você a observar a Bíblia, a ler a Bíblia. Gente que lê a Bíblia para você. Gente que reavalie com você o seu estilo de vida. Gente que vai ajudar você a mudar sua dieta, seus hábitos, suas rodas de amigos.
gente que vai ajudar você a resolver seus conflitos que precisam ser resolvidos, gente que, se for o caso, vai ajudar você, levando você a um bom médico, vai caminhar com você, vai andar com você. Então, encontre o amigo, abra o coração, peça ajuda, derrame-se diante de Deus, não se desiluda, nem se deixe amargurar, continue amando as pessoas. E haja com fé. Irmãos, veja que não existe uma fórmula mágica, porque realmente não há. Agora, que Pedro aprendeu, ele aprendeu. Abra comigo em 1 de Pedro 5, depois de tudo que ele viu Jesus fazer, olha o que ele escreve, terminando a primeira carta dele, 1 de Pedro 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Como é que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus aqui no contexto de Pedro? O contexto é de sofrimento. Irmão, se tem algo que a depressão faz conosco é nos humilhar. Ela nos humilha, ela pisa, ela nos massacra. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu preferia ter um câncer do que lidar com essa depressão. Como é humilhante. E é mesmo. Faça como Pedro, reconheça a soberania de Deus humilhando você. Na hora certa, no devido tempo, Ele vai te exaltar. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar, e ele faz isso com setas inflamadas de dúvidas, de ressentimentos, de amarguras. O diabo faz isso com culpa. O diabo adora nos ter reféns nas mãos dele. E aí Pedro diz: resistam-lhe. Faça como o mestre. Eu vi o mestre resistir lá no Getsemane. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tenham amigos por perto, saiba que os outros também sofrem. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro aprendeu como abater a tristeza. Agora, falando sobre tristeza, há um tipo de tristeza que produz arrependimento e que leva à salvação. E pode ser que você venha caminhando com essa tristeza, porque o que Deus tem tentado fazer é convencer você do seu pecado, dos seus erros, para poder salvar você. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7, verso 9: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Há determinadas tristezas, irmãos, que vêm para nós como desejo de Deus, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque escraviza, mata. Mas a tristeza que vem de Deus, que é produzida por Deus, é a tristeza que nos aponta para a cruz e diz: deposite lá a sua culpa e o seu pecado. Deus quer que tão somente você o confesse, que você o admita, que você diga: Deus, cansei de esconder isso dos outros, do Senhor eu não escondo mais. O Senhor conhece os meus pecados, perdoa-me, Senhor.
E aí eu te pergunto, não seria esse o estado de tristeza, fruto de uma convicção de erro e do pecado, o seu estado de tristeza? Hoje à noite é fácil, jogue isso na cruz. Feche os seus olhos agora. Deixe o Evangelho produzir salvação a partir da sua tristeza. Faça isso agora, aqui. O que é que a sua tristeza revela sobre você? Não se vitimize diante dela simplesmente. Deus, o que é que essa tristeza fala de mim? O que é que ela revela sobre mim? Quais os medos que ela me aponta? Quais as carências que ela me revela? Deus, o que é que essa tristeza diz sobre... E aí você diz seu nome. Ó Deus. E aí você joga isso na cruz e diga: Senhor, misericórdia de mim. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor produza cura hoje à noite. Que o Senhor nos faça entender que essa leve e momentânea situação de tristeza é nada quando comparada ao eterno peso de glória em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos dê fé, esperança e amor para nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, certos de que na hora certa o Senhor vai nos exaltar em glória. Ó Deus, depois de termos sofrido durante pouco tempo, o Senhor vai nos restaurar e o Senhor vai nos confirmar. O Senhor vai nos dar forças, e o Senhor vai nos colocar firmes sobre alicerces, diz Pedro. Pedro aprendeu isso, Senhor. Faça isso em nós hoje à noite. Produza em nós salvação. Transforme o pranto em dança hoje à noite, a tristeza em sorriso. Ó Deus, em nome de Jesus, fique de olhos fechados, porque eu quero perguntar, enquanto os outros, todos ainda orando talvez por você, você que ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, e hoje à noite você diz assim: pastor, eu quero que Jesus entre na minha vida, e seja esse meu amigo para quem eu vou contar todas as minhas dores. Lembra que Jesus chamou para si amigos? Talvez você nunca tenha chamado Jesus para o seu coração, dizendo: Senhor, seja o meu amigo, o meu Salvador, sim, aquele que morreu no lugar dos meus pecados, sim, mas muito mais do que alguém que me substituiu na cruz, eu quero o Senhor também como um amigo. Se há alguém assim, eu quero orar por você. Levante-se onde você estiver. Deixa eu orar por você. Alguém entre nós? Ó Deus, em nome de Jesus, confirme nos nossos corações essa palavra. Em nome de Jesus, amém.